se tem uma coisa que preocupa as mães, né, que é motivo de preocupação para as mães, é a alimentação dos pequenos, principalmente ali naquela fase que eles deixam de mamar e começa realmente a alimentação, esse cuidado com a alimentação. E hoje a gente vai falar sobre uma empresa que surgiu exatamente para dar esse suporte que toda mãe precisa e que toda mãe merece, que é a Petit Poti. Estou conversando aqui com Natália Groner, Natália que abraçou essa causa, né, Natália? Criando o primeiro restaurante infantil do Brasil. É restaurante mesmo. Restaurante a gente chama aqui. Restaurante para bebês, desde a introdução alimentar para bebês a partir dos 6 meses. Produzimos comidinhas, temos o espaço para receber as famílias aqui, para trazer os bebês. Temos o delivery, enviamos essa comidinha aí, as mães viajam, né, com as nossas comidinhas. E também damos o curso. Ensinamos exatamente como a gente faz aqui, para as mães fazerem em casa, mães de outros estados que, infelizmente, a gente não consegue atender. Essa parte da introdução alimentar é realmente para muitas mães, um momento de dificuldade. Ter esse suporte, ter essa comida que é prática e, principalmente, que elas estão sabendo que é uma comida saudável para aquele bebê. Né? Qual é, assim, se você... Pensando aí em todas as mães que já passaram aí pelo Petit Poti nesses 7 anos, como é que você vê essa resposta delas? Tendo esse suporte? É um marco, né? A introdução alimentar. É uma nova fase do bebê. E junto com ela vem muita expectativa, muitas dúvidas. Eu digo que as expectativas são mais desafiadoras do que as próprias dúvidas. Né? As mães têm os pais. Estamos falando de Dia das Mães, mas justamente por isso eu sempre friso os pais, a família, porque isso não deve ser uma responsabilidade só da mãe. Né? Quando a mãe está amamentando, não tem muito o que fazer na parte da amamentação, porque o peito vem da mãe. Mas, a partir do momento da introdução alimentar, é para a família inteira realmente se envolver, isso não é só papel da mãe. Então, a família vem com muitas dúvidas, ainda existem muitos mitos a serem quebrados, mesmo com tanta informação, e muita expectativa, né, para que a criança, 6 meses, abra a boca e coma. E aí isso não acontece, vem uma frustração, a gente vê assim que a gente tem que trabalhar muito psicológico das mães, além da orientação de como realmente fazer, né? E a coisa da comida congelada, comida caseira, né, congelada, como o melhor amigo das famílias da alimentação saudável, porque esse termo comida congelada, por um tempo, pareceu comida industrializada, mas o congelamento é o melhor amigo da alimentação saudável, a gente bate nessa tecla, seja a nossa comidinha, seja a comidinha caseira, porque é justamente isso. É muito desafiador você ter que dar uma alimentação variada e equilibrada para a criança. Ao mesmo tempo, você não tem disponibilidade de estar o dia inteiro, todos os dias, cozinhando coisas novas. Então, não precisa ser fresco, feito no dia. Se você fizer e congelar, quem congela sempre tem. Tem essa máxima aí. E aí a gente ensina os pais, a rede de apoio, né, se tiver avó, funcionária, e aí todo mundo se envolve. Quando a família se envolve, a gente vê que o resultado é bem mais legal. E o bebê vai aprendendo, né, a comer, como a gente fala. Assim como ele aprende a falar, assim como ele aprende a andar, são processos. Comer é a mesma coisa, não é de um dia para a noite. E assim, o interessante é que se você vai ofertando um cardápio variado, né, um cardápio saudável, a criança ela vai aprender a comer do jeito certo. E isso lá na frente vai fazer muita diferença. Sim, a gente vai criando uma memória gustativa nessa criança. Então, a gente entende a criança como uma tela em branco, de fato em branco, porque o leite ou a fórmula que ela está consumindo é branco, então é a única coisa que ela conhece na vida.
E aí, a partir disso, a gente vai pintar das mais variadas cores. Daí a importância de se oferecer uma comida separada ao bebê, que é a nossa proposta, né? A gente oferece em cubinhos. A gente desenvolveu o método dos cubinhos. Então, você oferece lá o arroz, a beterraba, o franguinho, a macaxeira. Então, tudo separado. Por quê? Nutricionalmente, se você misturar tudo, dá no mesmo. Ok, nutricionalmente. Mas comer não é só encher a barriga. Então, quando a criança olha aquele prato colorido, ela vai criando essa memória gustativa. Então, a beterraba é roxa, tem esse gostinho. O girimum é laranja, é mais docinho. O brócolis tem esse sabor. E aí, assim como as palavras, assim como as impressões, os sentimentos, isso vai ficando realmente na criança. E é um investimento, porque é para a vida. Né? A gente diz, a hora da seletividade alimentar vai chegar para todos. Todos. Porque a seletividade alimentar, ela vem junto com a autoafirmação da criança. Aí tem os termos, né? Adolescência dos bebês, Terrible Two, tem vários termozinhos aí que a pediatria usa, mas vai chegar para todos, deve chegar, porque é uma fase do desenvolvimento. E aí a criança vai começar a se impor, e aí algumas coisas realmente ela vai começar a negar. Mas o que eu costumo dizer para as mães é o seguinte, se seu filho come um universo de 100 alimentos, se ele ficar seletivo para metade, ele vai comer 50. Se o universo dele são 5 alimentos, ou tipo 5 frutas, que as pessoas ficam muito restritas, banana, maçã, mamão, laranja, sei lá, manga, pronto. Não quer oferecer fruta local, fruta ácida, né? Outros mitos. Aí a criança deixa de querer começar, enjoa, assim como nós. Tem fases. Aí ela vai comer o quê? Aí vem a pressão, a angústia, e muitas vezes é nesse momento que as mães acabam, os pais, né, acabam cedendo até para comidas processadas, né, ultraprocessadas, e aí que está o perigo. Porque aí você vai começar a interferir no paladar da criança. Certo. Natália, você falou dos cubinhos, né? A metodologia que vocês oferecem. É uma alimentação pastosa? Essa alimentação, ela vai mudando com o decorrer do avanço? Tem um cardápio para o bebê que está começando, aí ele vai evoluir, vocês vão evoluindo na textura dos alimentos? Essa textura também faz diferença? Assim como as cores, a textura também é muito importante. Aqui nós trabalhamos com ciclos. O ciclo 1 compreende-se de 6 meses a 9 meses. Ciclo 2, dos 9 aos 12. E do ciclo 3, que a gente chama aqui de ciclo era uma vez, de 12 em diante, 12 meses em diante. Então, ciclo 1, 6 meses é bem amassadinho, amassado. Nada mais é triturado, nada mais é liquidificado, porque sabe-se que a criança tem desenvoltura para amassar esse alimento, ainda que não tenha nenhum dentinho. A própria gengiva, ele consegue fazer isso. Então, a comida bem molhadinha e amassada. Textura de purê, né? 6 meses, 0 sal, temperos de verdade, temperinhos, tanto frescos, ervas frescas como secos, manjericão, chimichurri, a gente usa muitos temperinhos aqui. E aí, os 9 meses, a pessoa já amassa, mas já deixa um purê mais rústico. E a partir dos 12 meses, tudo uma média, né? Cada criança tem seu tempo, mas mais ou menos a partir dos 12 meses, já espera-se que a criança vá comer ali uma textura já próxima à família, uma coisa mais molhadinha também, mais picadinha, mas sem amassar. E aí já pode-se colocar pitadinhas de sal, só para realçar os sabores, que é a função do sal, né, na nossa alimentação de modo geral.
Mas a gente gosta de frisar que cada criança tem o seu tempo, as suas particularidades, inclusive os 6 meses, não é lei, porque hoje se fala que a criança começa a comer. São 2 fatores, 6 meses mais sinais de prontidão. Então, sinais de prontidão, a criança conseguir ficar sentada ereta, o pescocinho não ficar mole, ela ter interesse pela comida, ela já conseguir levar coisas, objetos à boca, a linguinha que fica muito para fora, né, a protusão da língua, dá essa diminuída, aquela muita baba. Então, isso o bebê já está dando sinais de prontidão que ele pode iniciar a introdução alimentar junto com 6 meses. Né? Então, deu sinais de prontidão, meu bebê tem 5 meses, posso iniciar? Não deve, porque o organismo dele não está preparado para isso. Isso pode causar futuras alergias, futuros traumas, né? Ou então, meu bebê tem 6 meses, mas ainda não tem todos os sinais de prontidão. Aguarde um pouco. Ele tem a vida inteira para comer, não precisa forçar a barra, porque a hora vai chegar. Como é que é o processo de produção para que esse prato ele seja saudável, congelado e mantenha os nutrientes? Como é que é o processo de produção? Nós temos toda uma cadeia de produção, né, que é desde a escolha dos fornecedores, higienização de todos os itens, a parte da cocção, a gente cozinha realmente na pressão, tudo, porque a pressão que vai dar essa texturinha que a comida do bebê precisa. E aí a gente porciona essa comidinha nos cubinhos, como eu falei, são cubinhos em forminhas de silicone. Em casa a gente também vende alguns acessórios. As mães podem fazer isso em forminhas de gelo, tradicionais, que sejam com plástico BPA free. E aqui elas seguem para o nosso congelador ultra rápido, que é uma tecnologia utilizada pelas cozinhas industriais, que congela esse alimento, que às vezes dura em freezers caseiros, né? 24 horas, ele faz esse trabalho em 2 horas. Então, ele mantém melhor a cor, a textura, o sabor e a questão da segurança microbiológica do alimento, né? Já que nós temos uma produção, e aí ele sai direto para a nossa câmara fria. Então, ele entra realmente na temperatura ainda quente, né? No ultra rápido, o que é importante, não é para ficar a comida, ela não deve ficar aguardando esfriar em temperatura ambiente, porque essa temperatura é a mais perigosa para entrar no freezer. E aí aqui a gente faz assim, com ultra rápido, mas em casa tranquilamente também consegue se fazer com alguns cuidados a comida do bebê e congelar, né? E na hora de oferecer para o bebê, né? Tá os cubinhos, como é que a mãe deve fazer esse preparo em casa ou no ambiente? Outro mito, micro-ondas. Não existe ainda, né? Trabalhamos aqui com ciência, nutrição é ciência. Então, hoje, a gente está falando uma coisa, pode ser que saia um estudo amanhã. Até hoje, não se conseguiu provar nada de negativo no uso do micro-ondas, certo? Pelo contrário, existem até estudos que mostram que algumas propriedades da comida ficam até elevadas, tem vários estudos. Então, o micro-ondas é outro super amigo da alimentação saudável, a dupla freezer e micro-ondas, pela questão da praticidade. Então, o micro-ondas é o mais prático, né? Você pode, no nosso caso, nós temos caixinhas que nós desenvolvemos para compor os pratinhos. Temos também os potinhos BPA free. Em casa, a mãe pode também utilizar esses potinhos, pode usar cerâmica, vidro, né? E aí coloca no modo descongelar, que aí quando você vai quebrar o gelo da comida, se a comida está congelada, não deve se colocar logo para aquecer. Porque aí que ela fica muito aguada, solta muita água. Então você descongela, depois aquece. Mães que, tudo bem, não quero usar micro-ondas, não tenho micro-ondas na minha casa. Tem mãe que já mostra pra gente que já faz na cuscuzeira.
Em banho-maria, coloca em copinhos, em potinhos, assim, aí bota no banho-maria. Até no forno já vi dando certo, mas é muito prático, porque as pessoas, quando estão viajando, no nosso caso, as caixinhas, a própria caixinha, a mãe só abre e aí pede no restaurante E para já põe direto no aquecer, né? micro-ondas. Tá no aeroporto, pede no café para aquecer. Então, hoje, em qualquer lugar, você está viajando de carro, qualquer posto de gasolina, lá na parte lá da lojinha, tem um micro-ondas, né? Então, é muito prático. Então, a gente quer, é isso que a gente deseja para as mães, principalmente, não ficar criando mais Uhum. barreiras, mais dificuldades, mais listinhas. Pelo contrário, trazer praticidade, né? Porque senão a pessoa desiste. Ela diz, não Verdade. consigo, não dá para mim. Ela se sente fracassada e acaba não dando a atenção que a alimentação merece na vida da criança. Oh, verdade. Natália, para as mães que estão assistindo, querem saber mais da Petit Potit, Eu só vou deixar mais um recadinho como aqui, a gente encontra que você? a gente vê, o que a gente vê com muita frequência é que assim, inclusive os médicos falam muito para as mães. Pronto, fez um ano, agora o bebê vai comer com a família. Depende do comer com a família, né? Que a gente vê às vezes que é um cuidado, 6 meses, assim, mal do mundo, aí a criança faz um ano, aí é pizza, sanduíche, industrializado, salgadinho, biscoito recheado, refrigerante, essa bomba, né? Então, assim, o comer com a família famílias aproveitem a fase da introdução alimentar para reintroduzir a comida saudável dentro, né, da família de vocês, Para todos, a né? fruteira cheia, a geladeira ali cheia de verduras e legumes, porque isso só vai fazer bem para todo mundo. O bebê precisa de exemplos, tá? Não adianta ficar tentando empurrar isso na criança enquanto você só come industrializado. Não resolve. Então, isso realmente é para a vida e é o melhor investimento que você pode fazer para a saúde do seu filho e da sua família. E quem quiser conhecer melhor o nosso trabalho, nossas redes sociais, Petit Poti vai estar aqui, né? Que significa Pequeno Potiguar. Quem quiser vir nos conhecer, nós ficamos na Avenida Rodrigues Alves, no Tirol, aqui em Natal. E é um prazer, a gente recebe muita família, recebe online, que eu digo, né? Muitos pedidos de famílias que vêm a Natal e já fazem a pesquisa, de todo o Brasil, e aí a gente já organiza o pedido, já deixa no hotel, quando a família chega, o pedido já recebe o pedido no hotel, então é uma forma de você viajar com tranquilidade, né? Sabendo que seu bebê vai estar comendo uma comida segura, inclusive microbiologicamente falando, porque a criança ela é mais sensível e tem que realmente ter esse cuidado. E estamos aqui à disposição. Nosso curso também orienta e ajuda bastante a parte da cocção, a parte prática, né? Não somos pediatras, não somos nutricionistas, não é esse nosso papel. A gente tem parceria, assim, de muitos. Somos Vocês são aliados. aliados Os desses profissionais, pediatras, os né? nutricionistas da cidade recomendam o nosso trabalho, assim como a gente recomenda o deles. Né? É uma soma. Mas a gente pode orientar, sim, bastante nessa parte de colocar a mão no legume, não vou dizer na massa, não. Natália, o curso que você falou, tem curso online, né? Que a gente passou nesse tempo agora de pandemia. Eu já presenciei um curso de vocês aí na Petit Poti, mas quem está longe tem essa possibilidade Tem. de Nós fazer um curso criamos o curso online? online logo no início da pandemia e foi um sucesso, porque muitas mães pediam que moravam fora do estado e brasileiras que moram no exterior. E aí a gente disponibiliza esse curso, é super bacana, a mãe assiste, se tiver a babá, o pai, quem cozinha, é super importante. E aí a gente tem um livrinho com receita e tudo mais, e a gente está sempre
à disposição, Juliana, sempre mesmo, porque a informação realmente é a melhor coisa que a gente pode oferecer, né, para as pessoas, informações seguras, porque a gente estuda bastante o assunto aqui, estamos sempre atualizadas e a gente é uma missão mesmo nossa de ajudar da forma que a gente puder, seja com informação, com curso, com produto, com acessório, como for.